Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Este canal é patrocinado por AWA Contabilidade. Neste trimestre, temos um tema de estudo que já é conhecido de todos: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nosso comentarista deste trimestre é o pastor Elienay Cabral, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentaristas das lições bíblicas da CPAD e autor de uma dezena de livros, todos publicados pela nossa casa publicadora. Nesta oportunidade apresentaremos a sexta aula do segundo trimestre de 2023, sob o tema Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta aula será ministrada no próximo domingo pelo nosso professor Luiz Carlos Giovanni. Seja bem-vindo à nossa sala no Templo da Assembleia de Deus, Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto áureo para ler. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática está sintetizada nesta frase. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual de cada um deles. A nossa leitura bíblica se encontra no livro dos Juízes, nos capítulos 13 e 14. E leiamos alguns versículos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois, teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre
todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Nesta aula, meus caros, vamos estudar a criação de Sansão, a fim de extrair importantes lições sobre a educação dos filhos. Embora vivesse num período de desvio espiritual coletivo e de décadas de jugo, Manoá e sua esposa seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. Assim Sansão nasceu, cresceu nazireu, sendo muito abençoado por Deus. No entanto, como sabemos, a despeito do comprometimento de seus pais em criá-lo nos caminhos do Senhor, para cumprir a importante missão de libertar o seu povo, Sansão usou o seu livre-arbítrio para quebrar alguns desses ensinos. Ao longo desta aula, vamos compreender que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando aos nossos filhos no caminho que se deve andar, conforme lemos em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Contudo, cientes de que a consequência desta criação foge ao nosso controle, ela não escapa da soberania do Todo-Poderoso. Não obstante, o último juiz de Israel ter feito más escolhas, por fim, houve um quebrantamento e retorno às preciosas lições deixadas por seus pais, cumprindo desta forma os desígnios do divino. Vivemos sobre uma cultura de banalização da culpa parental, como se o desenvolvimento do caráter de um ser humano dependesse única e exclusivamente de sua criação. Como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos nos caminhos de Deus e o excesso de informações, desafios culturais, diferentes perspectivas de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos? Como não desanimar diante da imprevisibilidade do nosso empenho e esforço na criação deles? Por meio desse estudo, vamos refletir sobre estas importantes questões. Há alguns dias, eu indaguei pelo WhatsApp a um amigo: você se recorda ainda do seu pai? O que ele mais te recomendou ou nunca disse nada que você se lembre? Eu desconheço alguma escola que ainda fale sobre moral e cívica. Você tem um momento para orar com os seus filhos ou família? Isso é muito importante. Não terceirize responsabilidade que é somente de pai e mãe. Enquanto eles estiverem vivendo a minoridade, a responsabilidade é dos pais e não da escola de transmitir os conceitos de moralidade e probidade. Já o que os filhos farão com tal ensino na vida adulta é de responsabilidade deles. Primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens. Antes de adentrarmos ao nosso tema propriamente dito, me permita mostrar 2 textos bíblicos para nossa reflexão. O apóstolo Paulo nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança
e o amor. Esses três. Mas o maior deste é o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E o apóstolo Tiago nos escreve no capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Meus caros irmãos internautas, a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimentos impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, se tornando o 12º e o último juiz de Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo da sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente aula, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas o seu filho tornou-se rebelde. Aqui damos início à primeira parte da nossa aula. Os pais de Sansão. Primeiro, uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Foi para esta mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Juízes 13:3. Desta forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro dos Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram esterilidade revertida para gerar vida, ou vidas, que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo filisteu, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria nazireu desde o ventre materno, conforme lemos em Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus.
Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos quesitos do nazereado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Não poderia comer coisas consideradas imundas. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. Aqui chegamos à parte 2. O nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele nasceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Muito embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Analisemos o seguinte. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Podemos ler isso em Juízes 13, 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. E sucedeu, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Nesses aspectos, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade diante de Deus. A formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos entender que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles
educando-os segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18 e 20. E ainda lemos em Romanos 2 e 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Outro sim, podemos ver outros exemplos de Caim, de Abel, que tiveram a mesma formação, mas comportamento completamente distintos. É claro que Deus fez, naquele momento, uma manifestação positiva com o sacrifício de Abel, porque o sacrifício de Abel estava projetando para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não havia razão para que Caim tivesse todo aquele transtorno mental, e espiritual. Chegamos aqui na parte 3. A fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da sua unção que estava sobre a sua vida para vencer os seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento, conforme Juízes 15 e 16. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou-o como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar este filho de leão. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um leão, rugindo, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6. Assim Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Lemos Juízes 16, 8 a 22. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com as suas cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Juízes 16, 18 a 22. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, meus caros, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam as suas vidas e ignoram a experiência dos pais. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus na sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Então desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, conforme lemos em Juízes 14, 1, e depois em Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Não, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu em íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa
a melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. É evidente, meus queridos, que o pai estava falando aquelas palavras, mas o filho, embriagado por aquela tristeza, não estava compreendendo o que o seu pai estava dizendo. Seu pai estava dizendo que todo o patrimônio que ele tinha era desse filho mais velho. Por quê? Porque o mais jovem já tinha recebido a parte dele. Mas com certeza, com toda aquela mente entenebrecida, escurecida, ele não conseguiu nem ouvir direito o que seu pai dizia. Muitas vezes nós nos comportamos assim, não é verdade? Mas aprendamos também com esta lição. Vai voltando ao nosso tema principal: manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes, do capítulo 16, versículos 16 a 18, lemos: e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. A Bíblia descreve, meus caros, como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Muitas pessoas que já foram agraciadas por Deus, estas pessoas achavam que o dom era deles, que o poder que Deus dava era deles, que o patrimônio que Deus tinha dado era deles. Mas Deus estava no controle e trouxe de volta o que lhe pertencia. Nós temos que compreender, queridos,
que nem nós mesmos nos pertencemos a nós. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Leamos Juízes 16:1. Juízes 16:1. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam: educar os filhos no caminho do Senhor, conforme Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:7. Entretanto, meus caros irmãos, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Conforme Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se no teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Saiba, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Eclesiastes 11:9. Meus caros irmãos internautas, depois de termos lido todos esses textos, refletido sobre alguns, concluímos que esta presente aula não tem por objetivo de explorar toda a história de Sansão, evidentemente, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem a idade adulta, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Então, meus caros, assim concluímos a 6ª aula do 2º trimestre de 2023 com esse tema: pais zelosos e filhos rebeldes. Queremos agradecer a todos quanto dedicaram tempo, atenção para nos ouvir, nos assistir, e abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Estava